Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o cão já visitou um sebo, ele gosta muito do sebo do Sérgio, tem visita dele aqui no início do canal, acho desse ano, na verdade, no primeiro semestre, chama o sebo ao pé da letra, enfim. Mas hoje nós estamos aqui com uma pilha de livros que eu vou mostrar para vocês, porque como eu tô, né, vocês estão vendo as caixas já tem algum tempinho, eu cheguei na parte da minha sessão de livros de sebo para guardar. E já aviso, vai ter sorteio, então fique, já vou até mostrar um dos livros que eu já mostrei, tá? Só que esse aqui é o do sorteio, porque esse é meu, mas eu comprei um outro, acabei que peguei o meu para pôr, para não deixar aqui na pilha, porque eu ainda não limpei, enfim, o máximo que deu. Seguinte, gente, obrigada a todos vocês que estão aí. Somos 1979 pessoas até o início deste vídeo, então eu estou muito feliz que a gente está quase para bater os 2.000. Tem vários sorteios para fazer, tem vários vídeos que eu falei vai ter sorteio, então esses livros estão todos separados. Mas aqui vai essa distopia Moscou 2042. Eu não terminei de ler, confesso, que muita coisa está acontecendo na minha vida no paralelo e o canal é por hobby, mas eu não aguento mais essas caixas. Enfim, vai ter muito unboxing pro ano que vem. E é aquele momento, enfim, triste que tem que guardar tudo, mas pro ano que vem haverão surpresas, enfim. 2025, chegue logo, que agora não dá para eu tirar as coisas do caminho. Enfim, em chegando 2.000 inscritos, ou não, ou até, vamos colocar assim, eu vou dar 15 dias, mais ou menos. 15 dias, hoje é dia 5. Até no dia 15, eu vou ver que dia de semana é, enfim, faço um sorteio com quem escrever qualquer coisa neste comentário. Pôr um coraçãozinho, quero participar do sorteio, enfim. Só se inscreva, deixa um like, comente, mando. Se você estiver aqui no Brasil, não dá pra mandar pra fora, não, espera tudo. Bom, gente, quem também me conhece, houve um tempo em que eu não gostava de livro de sebo. E claro, eu prefiro livros novos, as pessoas sabem, prefiro o livro bonito, gosto de livro capa dura, enfim. Mas fato é que tem livros e momentos da vida em que a gente precisa recorrer ao sebo, onde já que as editoras não estão mais publicando. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas raridades e basicamente o que foi a tônica do meu ano. Esses livros que estão aqui vocês nunca viram, tirando esse aqui do sorteio. Eu só vou mostrar, apresentar rapidinho, para não ficar um vídeo tão longo assim. Descobri uma joia sem nem saber. Daria para ser reeditados muitas coisas, mas tem muitos livros de Portugal, tem muitos livros da Argentina, mas a temática basicamente é a União Soviética. E sim, tem livros pró-comunismo e anticomunismo. Quem está aqui já há um tempo sabe que eu sou de direita, mas este meu ano foi pautado pelos meus estudos individuais, que é como eu chamo, porque eu sou psicóloga, não sou historiadora, mas quando eu me debruço sobre um tema, eu chamo de estudos individuais. E esse ano foi o comunismo, a União Soviética e afins. Para onde iremos rumar depois? Não sei. Não faço a mínima ideia para onde irei rumar, porque eu ainda sequer saí daqui e tô rabiscando, mas bem rabiscando aí uns rascunhos, misturando as duas coisas que eu gosto muito. As duas coisas. Essa aqui está se tornando uma paixão, porque quanto mais você vai se adentrando a um assunto, mais você quer saber, isso é fato, com a psicanálise. Então eu encontrei umas coisas do Freud e falei, bom, acho que dá um link aqui, eu posso fazer assim. Então estou rabiscando. Quem sabe ano que vem eu elaboro melhor esta ideia do que até onde Freud foi e não pegou, e desse monte de coisas que tem. Tem mais da União Soviética? Tem, eu já mostrei aqui, acho que em um vídeo que eu fiz sobre o Solzhenitsyn, enfim. É praticamente tudo não ficção? Mas eu vou começar por dois de ficção. Então, primeiro, tenho que agradecer também a um inscrito aqui do canal. Me perdoe, que agora não vou lembrar o nome, não quero falar o nome de outro inscrito, porque eu leio todos os comentários, que me indicou a 25ª hora. Então, essa foi minha última aquisição. Eu perguntei para o Sérgio, tem a 25ª hora? Ele falou, tenho. E assim, fiquei muito feliz, porque foi um livro novinho, que eu paguei R$10. Então, eu estou muito feliz, é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, eu li aqui atrás.
E ele escreveu em algum comentário, que é uma temática que eu gosto muito, é que eu ainda não estou tanto na Alemanha, mas migrarei para lá, então tá aqui um livro de não ficção. Vocês encontram de tudo, gente, é garimpar mesmo. Eu não gosto de ficar indo em 500 mil sebo, não. Eu tenho este que é perto de casa e gosto muito do Sérgio, então fiz vídeo com o Arthur lá. E tem livro de tudo que vocês imaginarem, gente. Não deixem de ir, até porque pensei, será que eu falo sobre a baixa taxa de brasileiros que estão lendo? Falo sobre o brain rot, esse termo de Oxford que saiu da palavra de 2024. Enfim, ficará esse debate para outros vídeos aqui do canal. Um livro que eu me comprei porque eu achei tão bonito, tão bonito, e eu não sou fã desses livros antigos, mas esse aqui parece que a pessoa comprou e nunca leu. Se alguém aí, que esse livro é da década de 70, havia um círculo do livro, esse livro chama A Máscara do Mal. E me chamou a atenção, também tá novinho, e aí eu comprei aquele, falei, vou comprar esse aqui também, e aí como fui guardar os meus bem velhos de estudo de União Soviética, esses daqui não são. Me chamou a atenção isso, essa questão aqui, ó, é proibida a venda não sócios do círculo, e é um livro de 1969, então parece que tinham essas edições, né, quem é das mais antigas talvez tenha tido, e dá para se encontrar vários. Tinha outros também, mas eu falei, não, deixa eu experimentar, porque é capa dura, o papel tá novo, né, para ter mais de 50 anos. E aqui me chamou a atenção que sobre o autor, ao que foi dito, como autor de romances de aventuras, Denis não tem rival hoje 1969, né? A crítica o considera uma espécie de Alexandre Dumas, pai, redivivo. Sua imaginação galopa, bastam-lhe poucas palavras para fazer um personagem saltar das páginas e envolver o leitor em mil e uma peripécias. É o que acontece neste A Máscara do Mal, que o Círculo do Livro ora apresenta. Legal, né, gente? Então, tá aqui os de não ficção. Bom, agora, não sei nem por onde vou começar, porque tem esta pilha toda aqui. Então, vamos lá, gente. Nacionalismo, novo ópio do povo. Estão todos limpos, é que não dá para limpar mais que isso, que daí você estraga. Vou tentar ainda fazer uma segunda limpa, mas não dá. Enfim, este livro aqui é de português de Portugal e olha que interessante. As palavras estão na página tal, onde se lê, e aí está com a nossa grafia, em português da década também, de 70, acho, 80, 70, a página e tudo mais. Então a gente tem aqui Nacionalismo, Novo Ópio do Povo, aí a gente tem Revista Geral, Marxismo Superado na sua versão bolchevista, enfim, né, tudo que eu ando lendo esse ano. Esquerdismo, Doença Infantil do Brasileiro, só que aqui, ó, do brasileiro. E olha que interessante, porque eu disse ainda no último vídeo que tem um livro chamado do Lênin, né, o Esquerdismo, uma doença infantil, enfim. E aqui eu achei muito interessante, aí, né, zanzei aqui pelos tópicos, aqui o problema da juventude brasileira, a revolução freudiana, a repercussão mundial, Freud e a minoria brasileira, o falso freudismo e a grande maioria brasileira, enfim. Você vai falar, você vai depois trazer resenhas? São livros, como eu disse, que só se encontram no sebo. Eu não quero fazer resenha para a pessoa falar, puxa, queria ler, não vou ter. Dê uma pesquisada, se olhar, interessa psicólogo, psicanalista, interessa quem é historiador, ele tá lá, mas não vai dar para aparecer, é historiador, estuda a União Soviética, enfim, e sociólogos em geral. Como eu disse, eu gosto de ler sempre os dois espectros, eu não sou, tipo, um lado só, vamos ler os dois lados, o que as duas partes pensam, não para chegar num senso comum, é para poder ter um entendimento global do assunto. Então eu não me pauto por vou pegar só livros que falem contra o comunismo, não, ou a favor, não. Se eu encontro, enfim, daí eu fui garimpando este ano todo, então nem todos aqui foram lidos, não foram mesmo, né, Arthur? E alguns já tinha e outros foram resgatados. É isso, então bora apresentar os livros que eu já falei, já foi muito. A Revolução Proletária e os Estados Operários Burocráticos. Aí, este aqui é um livrinho da editora Palavra, daqui de São Paulo. Foi editado em agosto de 1979. Não tinha nem nascido ainda. No bairro do Limão e foi publicado, enfim, em 80, o ano que eu nasci. Aí aqui a gente tem
acerca de uma possibilidade teórica, primeiros exemplos, Iugoslávia, Albânia e China, a derrocata dos estados compradores da Indochina, os estados operários do leste europeu, a Revolução Cubana e o estado criado por ela, e muito mais, tá? Então tá aqui este Adeus ao proletariado para além do socialismo. Aí aqui a gente tem um livro de 202 páginas. Esse aqui, ó, foi a Forense Universitária, lá do Rio de Janeiro. O autor é André Gors, brasileiro. E este livro foi publicado em 1987. Primeira edição brasileira de 82, essa edição é de 87. E aí o que você encontra aqui? O sumário Adeus ao proletariado, o proletariado segundo Marx, a impossível apropriação coletiva, o proletariado como decalque do capital, poder operário, poder pessoal e poder funcional para além do socialismo, morte e ressurreição do sujeito histórico, a não classe dos proletários pós-industriais, da abolição do trabalho à dissolução das classes, a revolução pós-industrial por uma sociedade dualista, e assim vai, tem muita coisa mesmo. Este aqui, Toda a Verdade. Um militante comunista proclama a necessidade de uma visão mais profunda do socialismo. E o curioso é que assim, a editora Nova Fronteira, ela tá aí, ela existe. Aqui, ó, um selo de comemoração de 20 anos. Podia ser reeditado? Poderia. É importante que esses livros sejam lidos, debatidos, conversados. Eu sou muito a favor disso. Vou pegar aqui aleatório para vocês verem do que se trata, vocês encontrarem esse aqui. A União Soviética não é infalível, a Tchecoslováquia não é um modelo, uma crise do movimento internacional, não existe a meca do socialismo, centralismo burocrático ou autogestão, será antissovietismo, socialismo e liberdade, com toda objetividade, declaração de George Marshall, o antissemitismo na Polônia, carta ao burô político, sob o pretexto do antisionismo, normalização ou sujeição à intervenção e às intervenções soviéticas, a República Socialista Tchecoslováquia não se suicidará, a ajuda fraterna e os tanques e outras coisas mais. Muito interessante. Gente, esse aqui é da década de 50, o livro tá caindo, e a capa tinha aquela textura gostosa, sabe? Eu fui jogar todos esses aqui, você só encontra em sebo, fui jogar na Amazon. Tem um sebo vendendo a 300 conto. Eu paguei nem 20 reais esse livro. Ele tá todo se desfazendo, mas dá para ler? Dá, não falta nada, não tá nada grifado. E se ele é da década de 50, assim, a gente tá falando já de um livro já de muita idade. Escolhi a liberdade. Aqui se trata do quê? Ó? Esta é a minha história. É o relato, aqui ó, é o relato de um homem que, tendo dedicado sua existência a fazer uma revolução em seu país natal, a impor o comunismo internacional no maior baluarte democrático do mundo moderno, sofreu subitamente uma revolução em seu próprio espírito. Todos sabem quem era Louis Budens. Não sabia, né? Então, assim, todos acho que daquela época, ou ignorância minha, confesso. Um dos homens mais temíveis dos Estados Unidos, cujas ordens eram obedecidas por milhares de criaturas. Dirigente do Partido Comunista, depois de dezenas de anos de luta e ação revolucionária, ele entrou em uma igreja, confessou-se a um padre e converteu-se ao catolicismo. Sua atitude, clara e ousada, nutrida dessa coragem que só as consciências iluminadas possuem, seria o bastante para definir as reservas morais desta singular personalidade política e humana. Tá aqui, muita coisa, né? Esse aqui é um menorzinho também de estudo, que a capa já tá, né? Já, a contracapa já foi embora. A Revolução Inacabada, Rússia 1917 a 1967, livro de sociologia, de estudo, paguei R$5 aqui. Mas tem tanto conteúdo, enfim. Esse aqui tem que manusear com cuidado, mas ele é isso. A perspectiva histórica, quebras na continuidade revolucionária, a estrutura social, indecisão na luta de classes, a União Soviética e a Revolução Chinesa, conclusões e perspectivas. Zach Deutscher, o autor.
Gente, se vocês encontrarem, não deixem de adquirir. Este aqui, ó, chama Eles, Stalinistas Poloneses se Explicam, um retrato devastador do círculo mais fechado do poder da Polônia no pós-guerra. Eles reúnem 5 entrevistas de altos funcionários do governo stalinista da Polônia no pós-guerra. Aqui eles revelam segredos do leste europeu nos tempos da Guerra Fria. E são, ao mesmo tempo, cínicos e ingênuos ao revelarem sua colaboração com Stalin e Khrushchev. Os 5 líderes aparentemente intocáveis se revelam em toda a sua humanidade, contam casos, dizem palavrões e fatalistas explicam por que aceitaram a transformação de sua pátria em um satélite da União Soviética. Publicado clandestinamente na Polônia, Eles foi um sucesso tanto no país do general Jaruzelski quanto no Ocidente. Magnífico exemplo de história oral, o livro revela não só os bastidores do poder da elite burocrática no mundo comunista, mas também a própria alma das ditaduras. De novo, editora Nova Fronteira, tá aí, né? Podia atualizar, enfim. Este livro é de 1989. E aí são eles, tem 5 nomes aqui dentro. Enfim. Gente, esse foge um pouco, mas eu sou fã. Eu adoro este repórter, este cientista político. Aqui ele estava bem novinho, a foto dele. O Lorival Santana. Eu assisto o quadro da CNN que ele participa só para ver os comentários dele. Esse aqui chama Talibã. Este livro, eu já comprei um tempinho, mas eu comprei também em sebo. Vai ser quando eu entrar mais nessa fase do Talibã, enfim, aqui tá ele mocinho. Ele foi o único brasileiro, em geral, que entrou lá, depois que as Torres Gêmeas caíram no 11 de setembro, ele foi o único a ir lá conversar com o pessoal, com o Talibã, enfim, na época que os Estados Unidos estavam procurando o Osama Bin Laden, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo, ele conseguiu entrar lá, enfim, ele sabe muito, ele já esteve também na faixa de Gaza, então, assim, é um homem que quando fala, ele fala com uma, de certo modo, imparcialidade, apesar de estar na CNN, ele fala com muita propriedade, com muita calma, com muito conhecimento. Eu gosto muito das análises que ele faz. Então, na hora que eu entrar nesta fase, vou trazer esse livro, estava aqui na pilha. Gente, Boris Yeltsin, Minha Luta pela Rússia. Esse aqui é o diário do primeiro presidente russo, eleito para a União Soviética. Então, quando acaba o regime comunista, ele é o primeiro presidente eleito e ele também foi o primeiro presidente que renunciou antes do mandato acabar. E aí, em 99, ele toma posse, acho que em 91 é quando acaba a União Soviética. Não acabou a União Soviética. A União Soviética, o muro caiu em 89, em 91 ele toma posse. Não chamava ainda Rússia, né? Chamava União Soviética ainda, o complexo todo, os países, enfim, tudo aquilo. E quem assumiu pós ele foi o Putin, em 99, por indicação do Boris Yeltsin. E aí acabou que está lá até hoje, né? Enfim, mas este livro aqui, a livraria La Selva, esse aqui é antiguinho, mas acho que hoje só mesmo em sebo. Mas ele separou por capítulos e por mês. Então, por exemplo, aqui é um país normal. Rússia, um dia atrás do outro, 1990, ele coloca de maio a dezembro, independência, um dia atrás do outro, 91, de janeiro a agosto, o fim do império, de setembro a dezembro, e assim vai. É um livro bem interessante. Esse livro, de que ano que foi? Acho que foi logo depois que ele morreu, que saiu. Enfim, esse livro aqui tinha bastante. Não, a editora Record, né, trouxe pra gente em 94. Enfim, tá aí. Um que é muito interessante, esse aqui talvez eu faça uma resenha só dele. Esses irmãos são importantíssimos, os Medvedev, atrás, aqui a foto deles dois, que é o Zores e o meu zero russo, e o Roy Medvedev. Uma questão de loucura, o depoimento libelo de um famoso cientista russo sobre o sistema comunista de perseguição e terror político. Tá aqui. Esse aqui eu joguei, acho que tem para vender a 10, 15 reais. Paguei 6 reais, gente, tá aqui aí no preço, 6 reais. Mas esse aqui é um livro bem interessante, porque coloca
coloca, né, esses irmãos aqui, é bem interessante, é escrito de uma forma bem gostosa, mas olha aqui pra vocês terem uma ideia, ó, o começo da operação, a primeira semana da luta, medicina de cabeça para baixo, chantagem psiquiátrica, os primeiros dias de liberdade, liberdade sem liberdade, adaptação psíquica ou democratização, não adaptação psíquica, mas democratização. Ele é super, super interessante. Então, aqui ele coloca os personagens, explica quem que é, quem que é, quem que é. E é uma leitura que super flui. E são irmãos. É interessantíssima essa história, que abrange bem a questão da mente. Enfim, este aqui é uma edição portuguesa, como Solzhenitsyn está escrito. Uma luz nas trevas. Então, a gente tem aqui o Solzhenitsyn, mas com uma outra... Cada um escreve de um jeito, isso é fato. A luta dos dissidentes. E aqui são alguns dissidentes do regime comunista. Além de Solzhenitsyn, que é o mais famoso, até pelo Gulag e tal, aqui a gente tem outros: Sakharov, Bukovsky, Pliush, Galik, Maximov, e o autor é Viktor Sparre. E aqui o que acontece neste livro? Ele pegou, é um livro antigo também, esse aqui é da editora Vozes, de Petrópolis, mas ele veio de Lisboa, de Portugal. Enfim, 1979 é este livro aqui. O sumário vem: dissidentes na porta de um armário, os opositores, aspas, ao pensamento oficial, Aida Moscovo, na casa do Sakharov, Solzhenitsyn no Ocidente, Solidários na ação, a luta pelo prêmio, uma Antígona russa, a luta continua, quando a arte é afrontamento, a revolução do espírito e do coração, a liberdade interior. E aí tá bem divididinho aqui por capítulos. Bem, aí a gente tem Memórias de Khrushchev, as fitas da Glasnost, vocês devem ter ouvido Glasnost, Perestroika, enfim, na escola, muito passada por cima, mas aqui não, aqui é uma outra proposta, nossa, das antigas edições siciliano. Quer ver, gente, que ano que foi? Nem vou achar agora, enfim. Aí a gente tem aqui, um apêndice cheio da cronologia, que começa quando aqui, ó, 1894, é bem antes da Revolução ainda russa, tem fotos. Enfim, isso aqui eu trago depois, que senão vai ficar muito longo o vídeo. Ainda falando de Khrushchev, ele foi o braço direito, sim, de Stalin, mas depois ele foi lá e jogou a M toda no ventilador e trouxe, por assim dizer, lá na ONU, trouxe luzes para o Ocidente do que de fato acontecia lá nos bastidores, e o que de fato era comunismo. Tinha interesses dele por trás? Claro que tinha, mas se não fosse ele, naquele momento, talvez o Ocidente não teria ficado tão em choque do jeito que ficou, tipo, mas é isso que acontecia, porque era tudo muito fechado. Ainda é em alguns países, né? Coreia do Norte tá aí, enfim. Esse aqui era da edição Civilização Brasileira, depois de Khrushchev. E esse vai falar. Aí tem a tradução. Ele é italiano, né? É italiano. E aí a gente tem aqui o declínio de Khrushchev, depois, né, o que aconteceu, enfim. Conta bastante dele 10 anos depois. O problema número 1, o bem-estar, a liberdade, os limites de uma experiência, a luta política. E é bem explicadinho também. Aqui, esse tipo de livro eu leio por capítulos dentro do que vai me interessando para eu formar um pensamento. Enfim, este aqui, Liberdade Quadrada, ele é o volume 2 de 3, eu nunca achei nem o 1 nem o 3. Do que se trata? Vamos lá, vou mostrar para vocês. O volume 1 chama O Leste do Homem, o 2 é esse, Liberdade Quadrada, e o 3 é Homens Milenares. Aqui a gente tem: ao recompor a vida do cidadão e do prisioneiro no campo de concentração, dei ênfase às alterações psicológicas, aos processos de amadurecimento, decadência e deformação que já na vida de Stalin deixavam entrever mudanças, mas ao mesmo tempo lhes delineavam os limites, né? E aí é dividido por capítulo. E foi o que esse aqui? Aqui tem tantos que eu vou mostrar para vocês. Foi preso também na Sibéria, que é o jornalista húngaro, é o herói de uma aventura terrível, condenado em 1945 à morte por um tribunal militar soviético, teve a pena
comutada e passou 15 anos em trabalhos forçados na Sibéria, ou seja, campo de concentração soviético. É isso. Compartilhando a vida com milhões de trabalhadores escravos. Comunismo é isso. Em 1960, regressou à Hungria, onde voltou a exercer sua profissão, enquanto em segredo consignava suas reminiscências num depósito transcendental. Os originais dessa obra, ao mesmo tempo, diário, memórias, reportagens, romance, meditação sobre a história contemporânea, foram contrabandeados para o Ocidente, aonde seguiu o próprio autor, atualmente asilado na Alemanha, né? Mas isso atualmente já faz muito tempo, porque quem deu de presente aqui datou de 1976, né? Enfim, este aqui, 5 anos, esse livro aqui é interessantíssimo. Peraí, Arthur, tá acabando. Prefácio de Irina Astral, Processos Políticos na União Soviética. Esse aqui é interessantíssimo. Tem 35 ou 36 processos, esse livro aqui eu já li. 35 ou 36 processos. Aqui, ó. 36 processos e o 37º capítulo é o resumo breve de outros processos. É só gente que foi condenada pelos tribunais soviéticos. É muito... Aqui, julgamento político na União Soviética. É interessantíssimo esse livro. Você só vai achar em sebo mesmo porque ele veio da Argentina, este livro. E o que acontece? Tem o nome das pessoas. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar aleatório. Processo contra Ilya Burmistrov. Processo contra Viktor Kuznetsov. E assim vai indo. Aí você lê o processo inteiro e você fala assim, o processo, assim, por que foi condenado, o que aconteceu e qual foi a sentença. E você cai o queixo. Cai o queixo. Então, assim, não dá. Aqui já tem 1000 playlists falando que o comunismo não dá certo e quanto essas pessoas sofreram. Então, para mim é muito triste ver esses livros só em sebo e não ao alcance de todos. Este aqui é um outro que também vai na mesma linha do Solzhenitsyn. Eu gostei muito desse livro, também não sei nem mais como arrumar. As Confissões de Penkovsky. Quem escreveu foi Oleg Penkovsky, o homem que traiu o regime por amor à pátria. Então, né, a gente fala muito Solzhenitsyn. Eu adoro Solzhenitsyn, mas olha quantos outros tem. Olha quanto, né? E aqui é sempre assim, né? Aqui ele era coronel. O Solzhenitsyn era coronel também, capitão, acho. Quer dizer, tiveram que trair uma coisa que gostavam muito, porque não dá certo o comunismo. E aí eles passam a ser dissidentes porque não coadunam com o ideal. Quer dizer, muito triste. Esse livro aqui é ótimo. Ele é de 1900 e também Guaraná com rolha. Mas, assim, escrito de uma forma muito gostosa. Se você encontrar, não deixe de adquirir. Ele escreve estilo Solzhenitsyn. É o jeito russo, né, de escrever. Enfim, gostei muito. Este aqui, União Soviética, Ascensão e Queda. Aí a gente tem a economia política das relações da União Soviética com o mundo capitalista. Vamos lá. Aí tem de tudo. O debate marxista sobre a economia política do imperialismo no início do século. O legado da industrialização czarista na Rússia, o desafio na construção socialista na União Soviética e o paradigma do capitalismo de Estado, a política econômica externa durante a NEP. Esse aqui eu fiquei feliz quando eu achei, porque tem um livro, agora eu não vou nem achar, que eu já fiz resenha aqui no canal. Peraí, Arthur, peraí. Nos campos de concentração soviéticos, que o ictiólogo Tchernavin foi preso, e ele explica o plano quinquenal, esse NEP, o que tinham que fazer, porque assim, lá dentro era tudo escravizado, lá dentro era comunismo. Espera, neném. Só que tinham que ter comércio com os outros países, né? Como que ia entrar as coisas. Enfim, esse livro é bem interessante nesta parte mais econômica. Este aqui é um livro que eu gosto muito, Rompendo com Moscou. Peraí, Arthur, deixa eu mostrar mais 2 minutinhos, filho. Eu quero que ele apareça, porque ele é o dono do canal, carrega o nome. Mas a gente espremido em uma cadeira só não vai dar. Espera. A mais importante autoridade soviética a pedir asilo no Ocidente, quando era subsecretário-geral das Nações Unidas, conta uma história espantosa do funcionamento secreto do Kremlin à sua própria vida agitada de diplomata, sob uma visão dantesca do terrível mundo de espionagem para o qual se viu arrastado. Tchevenko, Rompendo com Moscou. Espera aí. Aí a gente tem
isso que eu acabei de ler, meio que lutando com Arthur, é um livro de 1985. E aí a gente tem O Espião Relutante, e aqui atrás, ó, o que ele escreveu. Ele foi até capa da Time, revista. Não é meu propósito com essas memórias incutir nos americanos sentimentos de hostilidade contra o povo soviético, nem prejudicar por qualquer forma os esforços para se promover a paz. O mundo já tem bastante lunático tentando fazer isso. O que desejo é partilhar com o leitor minhas experiências sobre o sistema soviético, relatar a seu respeito a verdade como a vivi, informar ao público os propósitos soviéticos e alertar para os perigos que representam para o mundo. Ao fazer isso, espero também, por menor que seja tal contribuição, ajudar o povo soviético a encontrar algum dia o seu caminho para a liberdade. Editora Record, esse livro se faria mais necessário do que nunca nos dias de hoje. Tá aqui. E este aqui, Subota, meus 20 anos em prisões soviéticas. Não é que está escrito em hebraico, não, embora a dedicação seja, porque ele foi um judeu que foi... Ele era um judeu que morava na Rússia, que foi levado aos campos, às prisões soviéticas. Meus 20 anos em prisões soviéticas. Experiências de um judeu russo que sobreviveu a 20 anos de cativeiro nas prisões e campos de trabalho da União Soviética. Aí o nome aqui está mudado. Ele separou por capítulos, mais de 50, e é um livro assim muito triste, mas muito gostoso de ser lido. Então, não deixe de comprar. E para finalizar, o último, acho que para dar os 20, O Sonho da Mariposa, o romance da sociologia política. Se você encontrar, não deixe de ler. E aí eu finalizo com o quê? Com a contracapa. Presta atenção. O homem ama a liberdade como a mariposa ama a luz. E assim como a mariposa instintivamente voa para a vela, onde morre queimada, por amor à luz, também o homem, quando inconsciente, marcha para a escravidão por amor à liberdade. Este livro é fantástico, fantástico, gostei muito. Eu li por capítulos, estudos, né? Assim, no sentido de, eu não li de cabo a rabo. E ele tem uns pontos tão atuais que foi onde me deu, na verdade, o estalo. Acho que isso ficou por último, que me deu o estalo de fazer o que eu estou pensando em fazer, rabiscar, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou guardar esses livros. Quando fizer o unboxing eu mostro os outros, mas não deixem de visitar os sebos. Não raro os preços são mais acessíveis. Tem livros diferentões, que se você estiver estudando, como eu, estudos individuais em alguma área, você vai encontrar muita coisa rica, ou você vai bater o olho. E o legal do sebo é que é rotativo demais, né? Diferente de livraria, que só tem lançamentos e tal, enfim. Bom, daqui um pouco, e não quero ficar conhecida como canal da União Soviética, porque não sou professora, não sou nada, mas 24, o tema foi esse sim. A gente pode migrar para outros? Inevitavelmente isso vai acontecer. Quando eu não sei, que eu já disse aqui, mas para quem não estava, antes de eu abrir o canal, eu estava na fase... Franco, na verdade, eu estava lendo muitos livros sobre a Revolução Espanhola, então aí eu saí da Espanha e fui para a União Soviética. Aí depois eu mostro os meus livros de lá também, aí eu estava lendo muito o Hemingway, tem peça dele para trazer também, chamada Quinta Coluna, enfim. Vai ficar mais para frente, muitos projetos para o ano que vem. Por hoje é só, o cão tá cansado. Obrigada, gente. Não esqueça, deixe um comentário e aí eu vou sortear esse Moscou 2042, tá bem? Até os próximos vídeos aqui do canal.